Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos, aproveitando esse calor, expandindo assim também essa luz que existe em nós. E é nesse momento, então, meus queridos irmãos, que nós faremos a nossa prece inicial, agradecendo primeiramente ao Pai de Divino Amor, nosso Pai Celestial, Senhor de nossas vidas, pelo dom da vida, por aqui estarmos, por esse momento tão importante, onde nós podemos nos auxiliar mutuamente, nos fortalecendo, nos amparando uns aos outros, mas tendo à nossa frente espíritos iluminados, como nosso querido Eurípides Barçanufo, como todas as equipes que nos cercam, em todas as tarefas da nossa casa, tanto nos tratamentos físicos quanto espirituais. E pedimos, Jesus, que a todos envolva os nossos lares e todos esses que habitam conosco, e que a tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre riquezas. Em determinado momento, no Sermão do Monte, Jesus proferiu que ninguém pode servir a dois senhores, ou a dois deuses, porque a um ele pode agradar e a outro ele pode negligenciar. E segundo, ele notificou, não dá para servir a Deus e a Mamon. Está em Mateus 6,24, que foi falado no Sermão do Monte. E hoje, então, nós discorreremos sobre esse tema, que é muito intrigante, porque muitos acham que a riqueza é mal vista, que é uma maldição. Como que dá para ser rico e servir na seara de Jesus, na seara do Pai? Quando Jesus dirigiu essas palavras para a multidão que o cercava, falava com muitos que ele já conhecia de outros mundos, e que, na verdade, naquele momento estavam ali para assimilar melhor, mas muitos continuaram incrédulos, outros prestavam atenção, entendiam, e alguns em completo devaneio. Estavam ali mais à procura daquilo que ele poderia dar, né, ou realizar, do que daquilo que ele estava falando. Eles não viam Jesus de outros tempos, não sentiam Jesus, e poucos o escutavam naquele tempo. E a missão de Jesus realmente era muito difícil. Ele teria que lidar com seres renitentes no erro. E o que era mais agravante, conhecedores daquilo que ele falava. Não era fácil. A boa nova não era novidade. Já tinha sido propagada antes, mas a insânia da nossa raça humana não quis ouvir. E disse que vendo, Jesus profere isso, que vendo eles não viam, ouvindo eles não escutavam. E estavam nesse momento mais preocupados ou desesperados pela expansão do ego inflamado em suas palavras, que Jesus falava que era como se fosse uma revisão. Era apenas uma revisão. Essas palavras de Jesus, elas foram muito mal recebidas. E até os nossos dias ainda continua. Às vezes é incompreensível as palavras de Jesus. Vamos ver o que é servir a Deus. Servir a Deus é o amor incondicional, constante, perene, em cada criatura. Que nós olharmos, que nós passarmos, nós temos que estar jorrando esse amor, ensejando sempre, né, essa nossa melhor parte para o nosso próximo. Parece assim meio romântico, parece meio impraticável, mas não é. Nós não precisamos passar por cada pessoa e abraçar e dizer, olha como você é importante. Não, é só desejar a luz. É simples, é muito simples. Mas quem será o nosso próximo, definitivamente? Muitas vezes a gente ouve que o próximo é aquele que está mais próximo.
E é verdade, porque o próximo é aquele que me rodeia, aquele que está pedindo a minha ajuda. E muitas vezes nós não entendemos esse pedido. É aquele que me irrita na minha vida profissional, na minha vida pessoal. É o irmão de sangue, o irmão consanguíneo que me traiu um dia. É aquele pai que maltratou o filho na infância, impondo a sua visão de educação, que segundo muitos dizem ser antiquada para a criação de um filho. Ou aquele marido infiel, ou aquela esposa insensata, ou o filho rebelde. Todos esses são nossos próximos. Todos eles. Nós somos como um sol e em volta de nós os nossos próximos como os nossos satélites. E Jesus nos diria que são milhares de próximos que deveremos amar. E ele diz que, acima de tudo, devemos orar para que encontre o caminho da retidão. Mas estaremos nós inclusos no livro dos justos? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque será que estamos lá? Estamos sim, nós estamos a cada dia nos esforçando para fazermos parte desse livro dos justos. Vamos ver agora o que é servir a Mamon. Nossa cultura atual abriga vários deuses ainda, mas de uma maneira bem velada. Muitos cogitam que estamos livres das adorações nos moldes que conhecemos pelos livros antigos. Mas será? Será que nós ainda não temos um pé no politeísmo? Estamos agora numa era moderna onde os deuses não precisam mais de estátuas para adoração, apenas ideologias, né? E é nesse cenário que Jesus quer que o entendamos. Antigamente eram oferecidos holocaustos que variavam de animais, adolescentes, até crianças, né? para agradar essas divindades que, segundo a crença da época, ficariam contentes, felizes com essas oferendas e ajudariam aqueles que oferecessem. E hoje, será que ainda existe essa prática? Primeiro eu gostaria de falar sobre alguns desses deuses e dos seus desejos. Todo mundo conhece aquela região de Canaã, que foi aquela briga inicial, onde os judeus, o povo hebreu, queria digamos assim, morar ali, né? Fazer daquilo ali a sua pátria. Então ali antes era a grande Canaã. E lá era adorado um deus chamado Baal, que significa Senhor. Segundo a história, esse Deus protegia os seus adoradores e dava a eles conquistas em muitas batalhas. Era um líder, um grande líder belicoso. E muitos hebreus se curvaram diante dele. Tais deuses, né, reclamavam, nesse momento, estátuas gigantes para essas estátuas se convergissem as adorações. Temos ainda em nossos registros atávicos essa ideologia, né? Porque ainda precisamos de uma referência para as nossas devoções. E são muitas. Havia uma deusa também nesta região, que era toda a Mesopotâmia antiga. Ela era adorada, né? Seu nome na Bíblia ficou registrada como Asterote ou Astarte. Essa deusa, ela era, digamos assim, muito querida, muito adorada, né? E ela foi conhecida por vários nomes. Então, os seus nomes, né, que ela era conhecida, era Astarte, Asterote, como eu falei, Ísis no Egito, era Ishtar. E na Mesopotâmia Antiga, Vênus. E na Mesopotâmia Antiga,
ela ficou conhecida como Inanna. Assim como o deus Baal, também, que sai de toda essa região, era conhecido na época como o deus Marduk. Só que esses deuses, eles queriam o domínio, eles queriam dominar a terra. E eles precisavam, para ter esse domínio, digamos assim, precisavam daqueles que fossem mais fracos, que era o povo. E na história do povo hebreu, muitas vezes eles se sujeitaram a esses deuses, mas depois retornavam para o Deus do povo de Israel. E essa deusa, Inanna, ela ficou também conhecida como aquela deusa que gostava das festas sexuais, onde as vestais estavam lá para serem oferecidas para os deuses convidados. Esses deuses, então, como eu disse, visavam o poder e não só o domínio das pessoas, mas também das suas consciências. E isso foi uma das razões que Jesus veio entre nós. Pela sede de poder que traça a história da humanidade e consome os mais debilitados, gerando assim a extrema desigualdade social, desigualdade de classes. Eu não estou falando de política terrena, mas da visão do Cristo, que veio para despertar os que estarão adormecidos, que sofrem e por isso mesmo se desencantam com a vida, desconhecendo que esta vida é eterna. Que aqui é apenas um curto espaço, um tempo tão rápido que nós poderíamos realmente falar que é um tempo relâmpago. Jesus não rechaçou a riqueza, mas sim a avareza, a ganância, a sede de poder. Quando a sede do poder se assenhora da mente humana, a criatura naturalmente se afasta das leis divinas, passando a viver somente o agora. E quanto mais tem, mais vai buscar meios, e muitas vezes esses meios são ilícitos, para que as conquistas sejam sempre maiores. Quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, ele está estabelecendo a lei de igualdade. Somente quando vemos o nosso semelhante como nosso igual, é que iniciamos então a lei da fraternidade. Sem esses elementos, nós somos carregadores de sacos de silício, que é uma carga pesada, pesadíssima, e nós julgamos que seja riqueza, mas apenas nos trará sofrimento. E ser rico não implica em estar condenado a não entrar no céu. Pelo contrário, a riqueza está em mãos daqueles que podem auxiliar seus semelhantes na sobrevivência material, posto que tudo aqui mesmo ficará. Quando essa sede de poder se assenhora, ou toma conta da mente humana, as criaturas naturalmente se afastam das leis divinas, passando a viver apenas o aqui e o agora. E quanto mais tem, mais vai buscar meios, normalmente são meios ilícitos, para que as conquistas sejam cada vez maiores. Quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, ele está estabelecendo aí a lei da igualdade. Somente quando vemos o nosso semelhante como um igual, é que realmente iniciamos a lei da fraternidade. Sem esses elementos, que é o amor incondicional, que é visualizar o nosso próximo e nos colocar no lugar deles, sem esses elementos nós somos sacos carregados de silício. Silício é uma pedra. Então nós estamos carregando pedras, que julgamos ter uma carga riquíssima, mas apenas nos trará desgastes e sofrimentos. Ser rico não implica em estar condenado a não adentrar
no céu. Vamos colocar céu, né? Entre aspas. Mas, pelo contrário, a riqueza está nas mãos daqueles que podem auxiliar seus semelhantes na sobrevivência material, posto que tudo aqui ficará. Ninguém sairá daqui com nada. Sairá daqui com a bagagem que tiver angariado dentro da lei do amor. Ou seja, o autoconhecimento, a expansão das potencialidades, as transformações dos nossos defeitos morais em virtudes. Sabemos exatamente hoje qual é a nossa responsabilidade diante dos que estão mais necessitados que nós. Só ajudar, simplesmente isso. E existem várias maneiras de prestar o auxílio. Nosso mundo e nossa mente ainda são relativos. Nós não conseguimos ou não estamos ainda aptos para abarcar tudo aquilo que se passa. Então, tudo é relativo. E na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ampliando, então, toda essa nossa capacidade. Porque, para alguns, o que é muito, para alguns, os que julgam o que é muito, para outros é pouco. Para algumas pessoas, eu sou muito rica. Para mim, há outras pessoas que são extremamente ricas. Tem pessoas que não entendem esse complexo de riqueza. Mas nós vamos, assim, entendendo que a riqueza também é relativa. A riqueza é relativa. E isso Jesus explicou, e eu já até coloquei num vídeo, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Porque é muito rápido, é tudo muito fugaz, é tudo muito ligeiro. E assim, se nós entendêssemos a voz de Jesus, evitaríamos tanto sofrimento, tantos desgastes, tantas frustrações. Jesus, mais uma vez eu digo, não refutou a riqueza, mas sim a luxúria, que leva aqueles que se julgam poderosos a escravizar aqueles que estão numa condição inferior. Ter mais não é igual ser mais. Isso é muito interessante, porque é preciso discernimento para que os entendimentos das palavras do nosso mestre, nós possamos assim ampliar esses conhecimentos dentro da nossa vida, dentro do nosso ser. E é necessário conhecer sim as leis naturais para que tenhamos então uma ação definitiva, a ação desejada por ele. Por exemplo, a lei da igualdade que hoje eu vou falar, que está na questão 803 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é: perante Deus todos os homens são iguais? A resposta que Allan Kardec teve foi: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente um jargão, né? O sol nasceu para todos. E assim vocês enunciam uma verdade maior e mais geral do que vocês podem imaginar ou pensar. Todos os homens, todos nós, somos submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascemos igualmente, fracos, nos achamos sujeitos às mesmas dores e todo o corpo do rico ou do pobre também. Eles vão ter a mesma resistência, estão vulneráveis a diversas doenças ou adversidades da vida. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Somos todos iguais. Aos seus olhos, somos todos seus filhos. E aí, fechando esse assunto, eu lembrei da passagem de Zaqueu. Zaqueu era um publicano e Jesus estava andando em Jericó e a multidão ali, né, se apertando, se apinhando para ver Jesus. E Zaqueu, ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos,
E ele era muito rico, porque todo publicano tinha muito dinheiro. Esse homem, chamado Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, então tinha mais dinheiro ainda. E ele estava tentando ver Jesus, então ele ficava pulando para ver Jesus e não conseguia porque ele tinha uma estatura pequena. E aí ele teve uma ideia: vou subir em cima de uma árvore para ver esse homem que todo mundo fala, que todo mundo diz. E ele corre e sobe em cima de uma figueira brava e fica ali para ver Jesus passar. Quando Jesus passou, ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce, que hoje eu jantarei na sua casa. E ele desceu. Ele desceu depressa e foi para a casa dele fazer os preparativos para receber o Mestre Jesus. E ele estava com muita alegria, Zaqueu. E todos que estavam ali viram isso e começaram a criticar, a dizer: esse homem vai se hospedar na casa de um publicano? Então Jesus, suscitou naquela multidão uma espécie de, sabe, como que ele pode? E Zaqueu se levantou e disse a Jesus: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. E aí ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Meus irmãos, hoje nessa explanação eu queria passar para vocês que o dinheiro é uma bênção, que ter um patrimônio é uma bênção, porque nós sabemos que é transitório, que tudo ficará aqui, mas que nós podemos reverter isso no auxílio a outras pessoas. É muito simples. Quando nós contratamos uma auxiliar para nos ajudar na limpeza doméstica, nós estamos sim ajudando, fazendo uso da nossa riqueza, daquilo que nós temos condições de oferecer. Quando um grande empresário abre várias vagas numa grande empresa, ele também está ajudando. Então, abençoado seja a riqueza. E vamos ser pródigos dentro de tudo isso que nós podemos, de alguma forma, levar o auxílio aos nossos semelhantes. Então, é isso, e como concluiu aqui, o versículo bíblico, porque Jesus veio buscar quem estava perdido. Então, hoje nós estamos entendendo melhor todas as orientações do nosso Mestre e estamos com a chave na mão para prosseguirmos a nossa caminhada feliz, sem tormentos, sem remorsos, servindo a Jesus. Sempre será assim. Agora nós vamos, então, nesse momento, começar as nossas vibrações com os papéis que aqui estão, e nós vamos pedir então para todos esses nossos irmãos, e juntos, num só pensamento, num só coração, nós vamos entrar na sintonia da nossa casa, o Consolador. Então vamos cerrar os nossos olhos e sentir a presença do nosso querido Eurípides Barçanufo, de todas as equipes espirituais, e sentindo também o envolvimento energético que nós ali, nesse momento, vamos, meus irmãos, todos nós, pensar que estamos ali fisicamente e deixarmos todo o nosso magnetismo para que o plano espiritual possa levar, usar no refazimento das dores, daqueles que estão necessitados, que estão com seus corpos espirituais maltratados. Vamos rogar que Jesus possa, nesse momento, liderar essa nossa doação para todas as equipes espirituais,
de todos os dias de tarefas da nossa casa, seja para a parte física, seja para a parte espiritual. E assim vamos vibrando muita luz para o Consolador, e desde as profundezas do solo essa luz vai abarcando e vai protegendo a nossa casa querida até a cúpula espiritual, envolvendo tudo à nossa volta ali, iluminando, protegendo, amparando. E assim, Jesus, de cada lar, nesse momento, sai essa imensa luz, que é a nossa doação. E assim nós queremos também envolver o nosso planeta Terra, envolver todos os dirigentes do mundo, envolver todos aqueles, Jesus, que podem melhorar, que podem conduzir o povo. E pedimos, Mestre, que Ismael, o nosso guardião, possa iluminar todas as mentes, fortalecendo cada líder de nação, envolvendo o nosso Brasil, os nossos governantes, iluminando, Jesus, todos aqueles que sofrem, seja encarnados, desencarnados, envolvendo todos aqueles que estão com seus nomes aqui, que estão com problemas sérios. Envolva, Jesus, todos aqueles que estão desencarnando, que sejam amparados, que sejam recolhidos pelas equipes espirituais. Envolva, Mestre, todos os lares, todas as crianças que estão chegando para o reinício de uma nova marcha de aprendizado. Ilumina, Mestre, todos aqueles que trabalham dentro da Tua seara e nos fortaleça, Jesus. Nos fortaleça individualmente, que sejamos nós pequenos focos de luz, trabalhando na imensa seara do nosso Pai Celestial. E assim, Jesus, nós te agradecemos e rogamos que as equipes espirituais fluidifiquem as águas, envolvendo em luz e trazendo a substância que necessitamos para o nosso fortalecimento físico e espiritual. E te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos juntos, todos unidos, num só coração, segurando a tua mão. E rogamos, Mestre querido, que permaneça conosco, agora e para todos sempre, que assim seja. Mais uma vez, chegamos ao final desse nosso encontro. Um beijo grande a todos e até a próxima.